Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Olha quem está do meu lado aqui, irmã Dora. Ela que foi a preletora da noite aqui no culto da família. Pessoal, quem não veio deixou de ganhar, porque Deus usou fortemente a irmã para nos alimentar com o pão do Espírito Santo. Irmã, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Para mim, eu falo em nome da igreja, para nós é uma honra ter a senhora aqui. A senhora que é visivelmente uma mulher de Deus. Acabei de entrevistar o seu filho aqui, ele também contou aqui alguns casos e só mostrou, né, a serva lutadora que a senhora tem história. A senhora é de que lugar do Brasil, irmã Dora? Eu sou de Coronel Fabriciano. Uhum. E com muito prazer, né, eu estou aqui na América, uma promessa que Deus cumpriu. Sempre o Senhor dizia que eu estaria aqui, eu aguardei no Senhor. E o Senhor me trouxe aqui de uma maneira assim, muito rápida. Eu tirei o visto no mês de fevereiro e março eu já estava aqui. Nossa. E sinto muito feliz de estar aqui na América, um pessoal bem caloroso com a gente. Bem... Tá gostando? Gostando muito, muito. É a primeira vez? É a primeira vez. Então não pegou a neve, não? Não, não peguei. Não sei se é sorte ou se é... Realmente, diz que é doído o frio aqui, né? Mas é porque quem vem a primeira vez é bom, tá? É verdade. Pois é. E quanto tempo de crente, irmã? Olha, irmão, eu tenho de crente, quer dizer, fiz 50 anos de casado, então eu tenho 51 anos de crente. Arrependeu algum momento? Ai, nenhum arrependimento. A minha vontade é ter nascido num berço evangélico e servindo a Deus. Mas estive sendo católica até os 15 anos de idade, e ali eu era bem dedicada ao ritual da igreja, mas aos 15 anos o Senhor Jesus me aceitou como a filha dele. Glória a Deus. Pessoal, na mensagem da irmã Dora, né? Da irmã Dora hoje, ela falou uma coisa que mexeu comigo. Ela ficou 40 anos de frente do círculo de oração. 40 anos. Isso é um trabalho para Deus muito honrado, né? E um trabalho, irmão, que deu fruto. Eu passo em várias igrejas, os irmãos se apresentam, obreiro, que receberam Jesus ali naquele trabalho que eu dirigia. Batismo com o Espírito Santo, muitos, cura do câncer. Pessoas foi curada de câncer e outras enfermidades, casamentos restaurados. Um dia eu estava caminhando, pouco antes de eu vir para aqui, uma pessoa parou comigo e falou: "Ô, irmã Dora, é você. Eu não esqueço que por meio das suas orações naquele trabalho ali, meu casamento foi restaurado, foi muita bênção." Então só tem que contar bênção, é um trabalho que marcou a minha vida e a vida de muitos. Ô, irmã, pode ficar à vontade. A senhora, por certo, viveu momentos incríveis, momentos dentro da igreja, dentro do ministério, né? O que a senhora ainda acha que a senhora pode realizar? Eu estou falando no sentido de que a senhora tem uma vida que qualquer pessoa pode dizer assim, é uma vida realizada com Deus. Mas como servo de Deus, nós sabemos que a gente nunca para. Isso. Nessa caminhada que a senhora tem ainda, que eu sei que a senhora tem muito gás ainda para nos abençoar, o que a senhora ainda almeja de fazer para Deus ainda? Então, irmão, às vezes tem pessoas da minha família que falam: "Ô, Dora, eu acho que está no momento de você parar, descansar, porque você sempre cuidou de casa, da obra, pregando fora há muito tempo, e você está muito cansada." E eu sinto, irmão, estou falando para o irmão, o Senhor sabe do que estou falando. Às vezes eu acordo pela madrugada falando: "Meu Deus, estou fazendo ainda pouco, eu quero fazer mais." Isso. E olha que pela bondade de Deus eu tenho pregado aqui na América, vou pregar quase na véspera de eu ir embora, mas eu sinto que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer mais, e fico acordada às madrugadas pensando: meu Deus, o que eu posso fazer mais
para a obra do Senhor. É uma chama que arde no meu coração. O meu prazer é fazer a obra, mas eu quero fazer mais. O que eu tenho feito para mim não é o suficiente. Eu vou fazer uma pergunta, a irmã fica à vontade em responder do jeito que a senhora... Porque nós vemos, irmã, a senhora principalmente, a senhora tem muito mais tempo de crente, né, do que eu. Então, a gente percebe uma certa mudança um pouco, até nas doutrinas da igreja, meio que... Uns acham que é correto que a igreja vão se adaptando um pouco, outros já pensam que tinha que manter aquela doutrina brusca. O que a irmã fala sobre isso? O que a irmã pensa sobre isso? Olha, irmão, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o que eu aprendi, eu tenho guardado. Sobre doutrina, né? O que eu aprendi no princípio, eu guardo, mas não também... aponta o dedo para quem não faz, assim, que pessoas que usam, muitos dizendo que as coisas tudo modernizou na igreja, que as coisas não são, e que antigamente os pastores, a visão deles era muito tampada, não tinha estudo para evoluir, e ali eles faziam que a igreja vivesse sob o domínio da doutrina, sentindo que aquilo era santidade. Mas, na verdade, a gente que serve a Deus tem que ter uma postura, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta lida. Nós podemos muito identificar ao povo que nós somos diferentes através de uma veste, mas também não quer dizer, eu não vou julgar as pessoas por causa do que eles usam, do que eles fazem. Isso é coisa diante de Deus. Mas o que eu aprendi... Eu estive certa época em Portugal, a convite da igreja para pregar na Europa, e ali pessoas, até mesmo a esposa do pastor, falou: oi, Mandoro, você não está no Brasil, querida? Aqui nós usamos, aqui você pode usar? E eu falei: não, eu não uso assim debaixo de doutrina, debaixo de medo de pastor, nem do meu marido, que meu marido ele é bem liberal. Não, o que eu faço é o que eu aprendi e sinto bem. Eu não sinto que essa doutrina que eu sigo que eu sirvo, me incomoda, não é peso para mim. Eu não acho que vai me somar mais eu deixando de vestir assim para vestir uma roupa mais assim moderna. Eu não sinto isso. Eu sinto feliz. Só que a igreja em todo mudou muito, né? Mudou muito. E eu acho assim que o evangelho é um evangelho simples. Jesus deixou uma demonstração para nós, desde o seu nascimento, de uma maneira simples. O evangelho tem evoluído muito. As maneiras de trajar, vestir, a postura. E a Bíblia fala das santas mulheres, a sua postura em vestir. Mas eu não uso o púlpito de igreja para me jogar contra as pessoas que fazem. Mas eu gosto de permanecer do jeito. Tá certo. E a palavra de hoje foi sobre Davi. A senhora usou essa passagem para falar sobre o tema, né? Que é um tema sobre família. Então, fala para quem está escutando uma mensagem sobre as famílias, um conselho para as famílias em geral. Sim, como nosso irmão aqui tem falado, o conselho que eu deixo para a família é o seguinte: vamos aprender a perdoar, vamos aprender a amar, vamos aprender a ser submissa um ao outro, não que um exerça autoridades assim maior, mas é que aprender a respeitá-lo. Eu sinto em dizer para os irmãos que a família, ela precisa de estar junto, unido, que a família é a estrutura da igreja. A igreja é uma família. O Salmo 133 diz que como bom e como agradável é que os irmãos vivam em união. Falando nos irmãos, assim, sobre a igreja viver unida, mas dentro da nossa casa, às vezes,
somos desunidos, a incompatibilidade no gênero. Vamos suportar, vamos perdoar, vamos calar muitas vezes para nós ganhar a batalha. Não é falando, não é se igualando no tom de voz, é calando que nós vencemos. E sempre tem a família junto de você, porque não há nada mais lindo do que a família. A família é um presente que Deus nos deu. Vamos amar, independentemente da incompatibilidade de gênero. Vamos amar, vamos perdoar, vamos abraçar nossos cônjuges, nossos filhos e dizê-lo que eles são preciosos para Deus, mas para nós também. Pessoal, vocês estão vendo aí o que nós alimentamos aqui da palavra que Deus colocou na boca da nossa irmã para passar para nós. E eu poderia ficar aqui a noite toda perguntando, tirando dúvidas e passando para vocês, mas a irmã, nós já estamos até estendendo um pouco mais, mas é só para nós finalizarmos e para aproveitar um pouquinho mais da sabedoria espiritual que Deus te deu, irmã. Falar de família e não falar de perdão, né? Até parece difícil. Que a família e o perdão, ela fala junto. Fala junto. E qual até quando, até o que tudo a gente devemos nos perdoar, até qual o sacrifício máximo, às vezes, que nós devemos fazer para nós podermos mantermos a nossa família, que não é fácil. Não é fácil. A senhora tem um conselho para a família, a questão do perdão? Sim. Como eu já disse aqui hoje, que eu estive na direção como dirigente de oração por 40 anos, a minha palavra sempre é perdoa. Vamos perdoar o cônjuge, vamos perdoar, vamos abraçar, vamos amar. O perdão, irmãos, lá em 2 Crônicas 7,14 fala que se nós orarmos e humilhar e arrepender dos nossos maus caminhos, o Senhor ouve do céu, perdoa nossos pecados e sara a nossa terra. A nossa terra é nosso coração. Quantos coração amagoado, ferido por falta de perdão? Eu sempre digo aos outros, eu não tenho dificuldade de perdoar. Eu não tenho dificuldade, nem de pedir perdão e nem de perdoar. Vamos perdoar. A vitória de Davi, Davi pecou, mas por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? É porque ele arrependeu. Então, nós vamos fazer, olha o Salmo 51, o que Davi fez. Vamos perdoar, vamos perdoar. É muito melhor perdoar e termos nossa família estruturada, reajustada, do que deixar de dar um perdão e viver um para lá, outro para cá, um filho revoltado, um filho tratando com psicólogo por causa da destruturação dos pais. Os filhos, vamos amar os pais amar os filhos, que a Bíblia diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoqueis a ira vossos pais, é vice-versa. Vamos perdoar e manter amando um ao outro. Essa é a minha palavra. 2 perguntinhas rápidas. Um nome da Bíblia que você tem como referência? Sim. Olha, irmão, eu tenho referência de muitas. É como eu posso dizer para você, Débora, capítulo 4 de Juízes, capítulo 1 do livro de Samuel de Ana, que foi uma mulher que foi... tinha sua rival, né? Seu marido tinha 2 mulheres e ela era uma mulher persistente, uma mulher perseverante, teve a vitória dela. Eu espelho muito em Abigail, que ela evitou uma derrota na família dela pela sabedoria de encontrar o rei Davi, pedir perdão em favor do seu marido. Então, mais uma mulher que eu gosto muito é de Débora, aquela guerreira. A próxima é o seguinte, eu não vale Jesus porque a senhora já fala com Jesus o tempo todo. Se pudesse sentar 2 minutos para conversar, bater um papo, trocar ideias pela obra, qual seria a pessoa para fazer a palavra? Vamos conversar 2 minutos com as pessoas. Pode ser pessoas que já partiram, pode ser pessoas que estão aqui, talvez que ainda que estão aqui em vida, que você tem vontade de conhecer. Ou seja, sentada para ter um bate-papo com alguém. Pode ser Daniel, pode ser Paulo, né? É uma pergunta que fica aí
da imaginação. Aí, olha, irmão, eu tenho no Brasil uma boa amizade, mas uma pessoa que eu amo sentar perto dela e contar casa é uma irmã que ora comigo, porque é que ela assim, se eu estou enfrentando um problema com filho, ela nem precisa eu pedir, ela fala, a partir de hoje eu entro em jejum e oração a favor dessa causa. Isso. É uma mulher que eu tenho prazer. É claro que eu tenho tantos outros. Eu sei, é verdade, né? Essa mulher chama Maria das Graças. Eu estou por aqui, ela está lá cuidando da minha casa com amor. É uma pessoa de oração, de jejum. E nós temos uma amizade linda, linda, há muitos anos. E todas as vezes que nós estamos longe, meu prazer é lembrar de sentar perto dela e conversar igual agora. Maria das Graças, ela teve a oportunidade de colocar Paulo, ela teve a oportunidade de colocar quantos nomes? Ela citou o seu, aqui no programa, aqui dos Estados Unidos. Olha, precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Irmã, muito obrigado pela entrevista, desculpa qualquer coisa demora, que Deus continue abençoando o ministério da senhora ricamente. E você também, meu irmão, com essa gentileza, essa educação, esse carisma. Se eu não respondi muito em cima, você me perdoa. Nossa, foi perfeito. É porque eu não falei ali na frente. Eu tenho uns 15 dias que eu tive uma gripe, consultei aqui, tomando remédio. É por causa de acho que é uma mudança desse polo da alma. Pólen, nossa. Esse pólen. E eu tô assim, a minha nora ainda perguntou, Mandora, a senhora vai pregar? Eu falei, em nome de Jesus, vou. E eu ainda tô assim, restaurando da gripe. Claro. E aqui eu sofro muito com alergia. Aqui. Eu também, alergia. Tem também a questão de tudo, até o ar úmido. Tanto porque aqui também tem um ar úmido, quanto que já está nós estamos sendo atingidos pelo El Niño, né? Também. E, por exemplo, como eu tenho pregado muito, muitas vezes eu acabei de pregar e sair também num sereno de chuva, claro, chuviscando, e aquilo ali dá uma constipação. Até ontem, eu estava praticamente deitado, mas hoje eu levantei e falei, em nome de Jesus, porque uma coisa sou, irmão, você pensa numa mulher determinada, sou eu. Eu não tenho medo de batalha, não tenho medo de enfrentar, não tenho medo de ir, não tenho preguiça. Se é para a obra de Deus... Eu tinha tanta pergunta para fazer. Por exemplo, tanta pergunta para fazer. Por exemplo, quando eu fui em Portugal, os irmãos me chamaram e diziam, irmã, a igreja que está te trazendo aqui não tem condição de pagar um acompanhante para você. Você vem, parece que pôs até nessa hora em prova a minha fé. Falei, olha, eu vou conversar com Deus primeiro, se Ele liberar, e se o meu marido liberar, e se o meu pastor. Essas 3 pessoas. Aí, orando, o Senhor me deu uma palavra de positivo. Aí eu conversei com meu marido falou, uai, se você for, eu sei que você tem coragem. Para mim, não tem nada a ver. Falei, meu pastor, é honra ter alguém nosso pregando na Europa. Pois eu nunca vi entrado no avião. Fui daqui em Portugal, preguei, fiquei lá 30 dias, preguei 26 dias. Nossa! E também na Bolívia, eu estive na Bolívia, só que na Bolívia fiquei 12 dias, que eu fui só pregar num congresso lá, o pastor interpretando, a mulher dele, a filha, fiquei lá pregando. Não, eu vou pedir mais uma pergunta, já que eu podia ficar aqui a noite toda, pessoal, fazendo perguntas para ela. Missão, sobre missão, o que você me fala sobre missão? Eu falo porque é algo que suscita em mim tão grande que eu não me conformo de muitos conhecimentos, uma mensagem igual essa, tantas pessoas que guarda, né? Quantas pessoas que já partiram não deixaram aqui talvez uma entrevista para poder falar um pouco, uma palavra para... muitas pessoas com conhecimento e milhares de pessoas precisando ouvir esse conhecimento. Eu me coloco na condição de transportador de conhecimento. Então, fala um pouquinho do que é a missão, do valor da missão para quem está nos escutando. Então, irmãos, a missão é uma coisa que não tem nem palavra para expressar o valor, o tamanho de um valor de uma missão. Fazer missão é muito importante. É claro que exige preparação da parte da gente, porque eu lembro que certa feita eu fui pregar em São João do Manhuaçu, lá no Brasil, e eu fui pregar naquele lugar. Ali tinha um homem com 100 anos de idade.
E eu pregava e dizia, Jesus te ama. E ele começou a chorar e dizia, ninguém nunca me falou que Jesus me ama. E eu falei para ele, Jesus te ama. Ele falou, como Jesus me ama? Minha família me abandonou. Falei, pois Jesus te ama. E é só você recebê-lo ele como salvador da sua vida. Pois um homem de 100 anos, irmãos, ele recebeu Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. E daí 3 meses ele passou pelas águas e naquele final da semana o Senhor o descansou ele. Mas a fúria é grande. O inimigo não quer que a gente faça missão. Quando eu chego cá fora, o para-brisa do meu carro estava todo quebrado. E a gente, 3 horas esse lugar na minha casa. Mas eu disse, valeu mais a pena a alma que eu ganhei do que o para-brisa desse carro estourado. Missão, irmãos, é importante demais. Eu estive na Bolívia, a gente via pessoas que agarravam pela minha mãe e falavam, não vai não, missionária. Precisa de uma pessoa assim conosco aqui. Os irmãos interpretavam. Lá em Portugal, mesma coisa. A pessoa, a gente vê a necessidade de fazer missão. Não é tempo de nós cochear em 2 pensamentos. Não é tempo de ficar parado, é tempo de erguer, porque tem muitas almas morrendo sem salvação. E eu pergunto, o que você está fazendo em favor da missão? Nossa. Oh Deus, é muito forte. Por isso que eu falo, gente, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para ela. Não poderia deixar. Eu quero agradecer aqui e pedir desculpa pela demora. Não.